O pastor da Bíblia, o mestre da Bíblia. O Spider-Man também tem agora, né? Porque eu esqueci Metaverso, o metaverso e tudo mais. Multiverso. Ou seja, multiverso. Tanto o Wolverine como o Deadpool, tá tendo muito esse lance de multiverso. A teoria de que existem universos em paralelos e que existe um outro eu de mim em outro lugar e tudo mais. Embora eu acho tudo isso uma bobagem, mesmo que tenha cientistas falando disso, com todo respeito, é uma grande de uma besteira. E tem muito acadêmico falando isso aí de multiverso, não tem nenhuma prova matemática, científica disso. E não adianta ninguém mandar mensagenzinha, vai ter que estar falando bobagem. Não tem. Marcelo Geisler, que é um grande acadêmico brasileiro, professor na Europa, ele falou assim, esse negócio de universos paralelos, isso é a pior estupidez que tem. Você entende? Não existe nada disso. Isso é fantasioso como Saci Pererê. Aí o cético agora sou eu. Mas está na onda falar de universos paralelos. O que eu acredito? Embora eu não creia em universo paralelo, eu creio que a vida é, salvando a providência divina, deixando a providência divina destacada, é um jogo de dados. Por quê? Quando o seu pai teve relação sexual com sua mãe, milhões de espermatozoides saíram do seu pai. E apenas um fecundou o óvulo. Se eu transformar isso em cálculos matemáticos, a chance matemática de estar você aqui e não o outro, ela é diminuta. Eu tenho essas contas, eu não tenho de cor aqui, mas eu tenho essas contas, eu posso mandar depois para vocês. A chance matemática de você ter nascido é mais rara do que se você fizesse agora um concurso com uma única vaga, tendo 770 bilhões de pessoas inscritas. Imagina que houvesse agora um concurso com 770 bilhões de pessoas inscritas e apenas uma vaga. E você se inscreve. E é pra você estudar muito, né? Tem que estudar muito. E você ganha. É loucura. É loucura. Por quê? Se o seu pai tivesse tido relação sexual com sua mãe 1 minuto depois, ou 1 minuto antes, teria nascido outra pessoa e não você. Aí você pega tudo isso, eu não estou divagando não, vocês vão entender o que eu estou querendo dizer com esses dados aqui. Porque, veja bem, no mundo hoje tem 7 bilhões de pessoas. Eu não sei quantos bilhões de pessoas tinha quando eu nasci, mas tinha bilhões. Nesse mundo de bilhões de pessoas, teve que ter a coincidência do meu pai conhecer a minha mãe. E para que essa coincidência formasse o Rodrigo, eles tinham que ter a relação sexual naquele dia, naquela hora, naquele minuto, naquele segundo. Que se fosse alguns segundos depois, o espermatozoide que alcançaria o óvulo seria outro e não esse que me formou. Vocês estão entendendo? Até nota de rodapé, é essa a explicação que eu dou para as passagens bíblicas que falam que Deus me escolheu. Porque muita gente que acredita na predestinação usa esse argumento. Só o fato de falar que Deus te escolheu já implica que ele rejeitou outros. Como é que não tem predestinação? Essa é uma boa possibilidade, né? Para essa explicação. Só que eu explico o seguinte, ele me escolheu porque poderia estar, por isso que eu comecei com o metaverso, bilhões de outros poderiam estar aqui. Mas Deus escolheu aquele espermatozoide para fecundar o óvulo porque ele queria o Lucão, ele queria o Kaique, ele queria o Rodrigo, ele queria o Thiago. Ele me quis. Então todos os que nascem nesse mundo nascem por uma escolha divina. Porque se fosse só um espermatozoide para um óvulo, é fácil. Legal isso pro Deus me escolheu, né? Todo mundo foi escolhido. Pode ter a ver Pô, isso dá lógica, uma né? terapia tremenda. Você que está me assistindo, por mais que você se sinta rejeitado, ninguém gosta de você, você se sente o cocô do cavalo do bandido, só de você existir, Deus te escolheu. Ele te deu o dom da vida. Porque ele podia ter colocado outro. Por que ele escolheu eu? Não sei. É por isso que tem também, falam, por isso a vida é sagrada? A vida é sagrada, exatamente. A sua filhinha é fruto do seu amor com a sua esposa. Mas Deus escolheu ela. Por isso que ele falou assim, como eu quero ela, a relação vai acontecer nesse dia. E ainda que você seja fruto de uma relação que não foi de amor, que foi uma relação fortuita, que o cara só encontrou com a mulher ali, deu uma bimbada, a mulher pegou e engravidou, ainda que seja uma situação dessa, Deus falou o seguinte, olha, eu não queria essa relação sexual aqui. Eles nem se amam. Mas como Deus é especialista em reciclagem, até dessa relação sexual que ele não queria, ele tira uma bênção. Como aquele artista que vai lá no meio do lixo
e tira uma obra de arte lá. Então todos somos escolhidos. Ponto. Segunda situação que todos somos escolhidos. Uma vez que Deus nos escolheu para viver, Ele nos escolhe para ser salvos. Tá certo? Ele quer que eu seja salvo. Só que essa segunda escolha dele pode ser frustrada. Aí entra uma frase de Santo Agostinho no comentário que ele faz a Lucas, no Evangelho de Lucas. Santo Agostinho diz o seguinte: Deus, que te deu a vida sem a sua escolha, não te salvará sem ela. E olha que Santo Agostinho tinha um pezinho no predestinação, hein? Depois eu conto sobre isso aqui. Sim. Agora, com relação à história, vamos voltar para o metaverso. Existem bilhões de outras possibilidades que poderiam ter acontecido, não tem? Se a gente voltasse no passado, num loop do tempo aí, e eu matasse Adolf Hitler, e não tivesse o holocausto nazista, e aqueles 6 bilhões de judeus que morreram não tivessem morrido em Auschwitz, tivessem tido famílias, talvez existiriam crianças que hoje não existiriam, talvez a história ia ter um comportamento completamente diferente. Lembra aquele filme Efeito Butterfly? Sim. Que o sujeito fala, se você mudar uma coisinha no passado... Mano, esse filme é terrível, cara. Dá uma angústia. Nem o Grupo Primo talvez existiria hoje. Então Deus, como Ele é onisciente, Ele sabe até o que não aconteceu. Porque Ele conhece todas as possibilidades. Deus é como aquele jogador de xadrez, o Gasparov, que Ele está jogando com você, Ele está pelo menos umas 4 ou 5 jogadas na sua frente. Por quê? Ele tem na mente dele todas as jogadas possíveis que você pode fazer e o que pode acontecer dependendo delas. Você está entendendo? Quando você faz uma jogada, você já eliminou outra. Mas ele, como um bom jogador de xadrez, ele sabia o que poderia ter acontecido se você tivesse colocado a torre aqui e não onde você colocou. Tipo, o futuro é previsível até o ponto que você muda alguma decisão. Exatamente. A única diferença entre Deus e Gasparov é que Deus não sabe apenas as possibilidades, Ele sabe também as possibilidades, mas Ele sabe o que vai acontecer. O Gasparov, quando vai jogar xadrez, ele só sabe as possibilidades de jogada. Mas Deus sabe as possibilidades e sabe que jogada você vai ter. Aí, como Ele já sabe a jogada, Deus é como se fosse alguém que assistiu o filme antes, e por ter assistido o filme antes, Ele sabe o que vai acontecer. Então eu estou assistindo lá o filme, né? Olha, agora a menina vai sair do apartamento, vamos supor que eu sou aquele chato que dá spoiler toda hora. Ela vai sair do apartamento, mas o bandido vai estar esperando ela na sacada. Pô, o que você contou isso? Como é que você sabe? Você escreveu o filme? Não. Você escreveu o roteiro? Não. Você estava lá, não. Como é que você sabe? É porque eu assisti o filme antes. Por ter assistido o filme antes, eu posso contar o que vai acontecer, mesmo sem ter nenhuma responsabilidade pelo enredo. Porque eu assisti antes. Tá certo? Mas ele não pode acabar interferindo quando, por exemplo, se numa oração você pede para Deus te mostrar algum caminho, por exemplo, e isso acaba acontecendo, ele não tá interferindo? Sim. Aí nós temos 2 extremos que temos que evitar. Se Deus não interfere em nada, tem um grupo chamado deísta, que é aquele que acredita que Deus criou o universo, deu corda e foi embora. E nos abandonou. Estamos sozinhos à própria sorte. Se Deus não interfere em nada, o deísmo está certo. Se Deus interfere demais, aí o pessoal do destino está certo. Você entendeu? Tudo é muito previsível. Tudo é destino. Eu não tenho culpa de nada. Você vestiu essa camisa porque Deus determinou. Não é nem o destinismo, nem o deísmo. Deus é o seguinte, Ele age no mundo, mas com critérios. Por que é importante a oração intercessora? Vou dar um exemplo para você. Às vezes, o rapaz está lá no mundo das drogas, da promiscuidade, ele está lá na Cracolândia. E o diabo vai tentar pegá-lo lá. E vem um anjo de Deus e põe a luz em cima do rapaz. E o diabo fala assim, você não tem direito de vir aqui não, porque ele não está orando pedindo ajuda. O que você está fazendo aqui? Ele não está orando pedindo minha ajuda. Mas a mãe dele está orando de madrugada por ele lá. Não, mas olha só, isso é comprovado cientificamente, tá? Isso é comprovado cientificamente o que você falou. Tem um estudo de pacientes que estão em coma. Eu sei, fugiu o nome. É quando você está num coma assim. Eu não sei se é coma induzido, mas você está lá num coma que talvez você não volte nunca mais. E você está lá por muito tempo já. Sabe aqueles casos que você vê, às vezes a pessoa está há anos assim? Sim. Aí pegaram, né, um grupo de pessoas
que estavam já por X tempo lá e pegaram um outro grupo de pessoas que estavam por um X tempo, né? Um grupo com a mesma amostragem, só que para um desses grupos, eles pegaram um grupo de pessoas para orarem por esse grupo de pessoas, né? E essas pessoas estão num coma tão profundo, um percentual dessas pessoas depois volta disso, né? Sai disso, ou seja, melhora e segue a sua vida depois. E aí, numa amostragem grande, eles fizeram um grupo com pessoas orando e um grupo sem pessoas orando. O que aconteceu foi que a diferença estatística foi brutal do número de pessoas que voltaram do coma para aquele grupo de pessoas que estavam recebendo oração. Então isso daqui funciona e existe e é científico isso. E você pode pesquisar matematicamente. Isso é comprovado. Agora, tem o seguinte, eu acredito no componente espiritual da oração. Só que eu também acredito num componente, talvez, metafísico da oração, que é o seguinte, se você pegar dois feijõezinhos... Você fala? Então assim, isso aqui pode ser explicado por um componente espiritual, mas também pode ser explicado por um componente metafísico. Eu não sei o porquê que isso aconteceu. Energia boa, né? Por exemplo, pega dois feijãozinhos hoje, vamos fazer isso, vou postar nos stories. Dois feijõezinhos, um feijão aqui, vou ficar xingando um o dia inteiro, o outro vou ficar falando coisa boa. Cara, eles vão mudar. Que loucura! É muito parecido com o coração. Concorda? Porque um eu vou falar coisas boas, o outro coisas ruins, então eu consigo interferir no que vai acontecer na vida, né? E aí você tem vários estudos. Mas uma outra coisa interessante é que a oração também tem um componente que às vezes você está orando pedindo para Deus, mas o fato de pedir e colocar para fora faz com que você também fique mais resiliente, faz com que você fique mais atento a esse tipo de coisa. Por exemplo, Deus me ajuda a não falar palavrão, sei lá, que seja. Você está falando e você mesmo está ouvindo, então você mesmo está orientando as suas próprias atitudes a partir daqui. Sim. E aí você fala, nossa, graças a Deus. Às vezes, não só. Entendi. Entende? Então assim, eu vou querer a explicação do Rodrigo, mas assim, eu vejo que isso funciona, é indiscutível. Agora, a minha dúvida, a discussão mesmo é sobre o quanto... na verdade, eu não tenho dúvida, eu tenho já a minha tese, a minha opinião sobre o livre-arbítrio, né, nesse caso. Então, acho que Deus sim, ele pode mudar destinos, direções e as interseções funcionam. E ele muda porque, como eu falei, ele sabe o fim desde o princípio, diz a Bíblia. Como ele sabe o fim desde o princípio, lembrando o caso do Gasparov, ele sabe as possibilidades julgadas que você poderia e o que você vai fazer. Agora, a pergunta do Tiago falando, tem uma tese, isso mesmo, Deus pode mudar o destino da pessoa, exemplo bíblico, porque eu gosto muito de ser bíblico. Perfeito. Eu fiquei feliz com uma pessoa que esses dias eu tive com ela, e ela falou assim, nossa, eu gosto do Rodrigo, ele é bíblico. Eu fiquei feliz com isso, não por arrogância, porque a gente tem que ir na palavra de Deus, né? O seguinte, deixa eu pegar o fio da meada do que eu estava falando aqui. Eu só quis trazer aqui para uma coisa mais mundana, né? Mas mesmo a mundana. Temos também... em primeiro lugar, eu vou lembrar, depois eu lembro outra parte que eu estava falando. A gente não pode também fazer uma separação muito grande entre o mundo espiritual e o mundo material. Quando você fala o seguinte, eu não sei até que ponto isso é metafísico, até que ponto é Deus e tal, porque isso é uma herança grega. Isso é uma herança grega. O que significa essa herança grega? O Platão colocou o dualismo, foi o precursor do dualismo. O dualismo foi sistematizado mesmo, baseado na filosofia platônica, mas não é ele que começou. O Platão, ele ajuda a sistematizar porque ele recebe este Sócrates. Sócrates falava do mundo das ideias e o mundo da matéria. O Platão dá uma melhorada nisso e depois os dualistas implementam isso mais a partir da filosofia persa, que coloca que o mundo da matéria é muito distante do mundo da espiritualidade, mundo da energia. E a gente bebe nas fontes persas, na fonte platônica, na fonte socrática, e a gente acredita o seguinte, não, mas algumas coisas, pode ser Deus, alguma coisa só a natureza. Por que essa separação? A Bíblia não tem essa dicotomia. Deus age na natureza e pela natureza. Tanto é que ele veio ao mundo encarnado no Filho de Maria. Percebeu? Então, quando você fala o seguinte, ao mesmo tempo que eu estou falando, eu também estou repetindo e está trabalhando e tudo mais, tranquilo. Mas é um falso dilema você pensar que ou é isso ou é espiritual. O espiritual usa o nosso corpo. Uma conversa que a gente teve até uma vez com a Maíra junto. Por que é tão importante a posição da Maíra lá do livro A Comida do Céu? O que se come no céu. O que se come no céu. Porque o fruto do Espírito é justamente habitar no meu corpo, que é o templo do Espírito Santo. Então, quando eu estou
amaldiçoando uma pessoa, eu estou abrindo brechas para o mundo espiritual do mal tomar conta da minha vida. A maldição é o que é? Apenas uma palavra, sílabas, tá certo? Se eu pegar a maldição, se eu xingar alguém, se eu xingar, amaldiçoar você e tal, gramaticalmente eu estou usando palavras. Mas mentalmente é que ele está trazendo consequência e espiritualmente também. Então o espírito age. O que são os milagres, por exemplo? Os milagres não são necessariamente coisas antinaturais que Deus faz. São leis da natureza que nós não conhecemos. Esse é o ponto. Tá certo? Leis da natureza que nós não conhecemos. Agora, com relação a Deus agir, diz que o Espírito Santo age com todos. Como é que o Espírito Santo, já sabendo todos... lembrei o ponto que eu ia falar. É bíblico falar que Deus às vezes muda o destino de algumas pessoas. Eu não gosto muito da palavra destino, não. Porque até, em inglês, destiny, tá tudo bem, mas tem fate, né? E em português a gente só tem uma palavra para os dois, então fala destino, o pessoal pensa na cartomante ali, o destino tá escrito nas estrelas. Né? Não é bem assim, eu não gosto desse tipo de destino. Mas que Deus pode mudar o rumo de uma pessoa, vamos usar assim para não ser confundido. A gente tem um caso clássico dos ninivitas, que Deus ia destruir a cidade, mas ele mandou primeiro o profeta Jonas para lá. Jonas pregou, a cidade se arrependeu e a Bíblia fala que Deus desistiu de destruí-los. Mas tem vários exemplos interessantes, né? Você tem um centurião que orou e aí curou o servo dele e tudo mais. Jesus chegou lá para os amigos do paraplégico e falou, pela fé de vocês... Exatamente, tudo e tal. Agora, só que aí eu entro num paradoxo de Deus. Lembrando que paradoxo não é contradição. Tá certo? Paradoxo é uma realidade que, às vezes... Posso ler um pedacinho desse livro aqui? Depois eu mostro? Claro. Deixa eu falar a questão do paradoxo, porque tem uma coisa que eu escrevi disso aqui, é um parágrafo só. Vou mostrar para vocês aqui. O paradoxo de Deus. Deixa eu pegar aqui. E calma que ainda tem dúvida sobre a morte de Judas. Calma. Olha aqui. Vamos aqui. Tem a morte de Deus. Rapidinho aqui pra gente não ficar muito longo. Olha o que diz aqui. Você já notou como a Bíblia apresenta informações aparentemente contraditórias sobre Deus? Em um momento ele sabe todas as coisas. No outro pergunta a Adão onde ele está. Em um trecho é descrito como imortal. Em outro, morre numa cruz. Embora existam respostas sensatas para cada uma dessas questões, o meu foco hoje é entender por que Deus parece ser tão contraditório. Para responder essa pergunta, é importante saber que nem tudo que aparenta ser contraditório é necessariamente incoerente. Existem incongruências que seriam melhor descritas como paradoxos verídicos, ou seja, afirmações conflitantes que são surpreendentemente verdadeiras. A famosa frase, estou farto de não possuir nada, é um exemplo de paradoxo. Se não possui nada, como pode estar farto? No entanto, ela é verdadeira, apesar da ambiguidade. Assim também é Deus. E sabe por quê? Por causa dos seus filhos. Aí eu vou resumir agora verbalmente o que é que eu continuo dizendo aqui. Deus em si mesmo não muda, mas ele está lidando com criaturas que sempre mudam. Deus em si mesmo sabe tudo, mas ele está lidando com criaturas que não sabem tudo. Então, o livro de Filipenses, capítulo 2, verso 5, fala que Cristo, mesmo existindo em forma de Deus, se esvaziou, kenosis em grego, assumindo a forma de servo. Para que o relacionamento divino humano fosse real, Deus não perdeu nenhum atributo dele, porque ele é Deus, não tem como deixar de ser Deus, mas ele voluntariamente congelou alguns atributos para possibilitar o diálogo. Vou dar um exemplo. É como na Idade Média, um jovem rei que se apaixonou por uma plebeia. Mas se ele chegasse como rei na casa dela, ela ia assustar. Ela ia correr. Então ele teve que se disfarçar de um camponês e chegar ali sem soldados, sem ninguém, para que ela pudesse conversar com ele sem medo. E quando ele disfarçou de camponês, ele não fingiu. Ele se tornou camponês mesmo. Ele ficou ali arando a terra como todo mundo, comendo como todo mundo, passando fome como todo mundo, dormindo ao relento como todo mundo. Por quê? Para poder conversar com aquela moça que ele tanto amava, sem assustá-la. E se ela soubesse que ele era rei, ela não ia querer casar com ele.
Deus fez a mesma coisa. Deus pegou alguns atributos dele e os suspendeu literalmente para conversar com a gente. Por exemplo, imagina que eu tenho agora um Porsche 0 km mais caro, lindo, mas o Kaique não anda de carro. Ele tem uma doença lá que ele não entra em carro. Uma fobia. Tudo bem. Eu deixo o meu carro na garagem e caminho a pé com ele. Quando eu estou caminhando a pé com o Kaique, eu não perdi o meu Porsche. Eu continuo sendo dono dele. Mas se eu sou dono do Porsche, eu não sou obrigado a usá-lo porque sou dono dele, porque se eu sou obrigado a andar de carro porque eu tenho um carro, é o carro que é meu dono. Se eu sou de fato dono dele, eu posso usá-lo ou não usá-lo. E se por amor do Kaique eu tenho que deixá-lo na garagem e andar a pé, eu vou andar a pé no sol quente, porque ele não pode entrar no carro. O que Cristo fez? Ele é onisciente, o Espírito Santo. Mas para que o apelo dele aos corações das pessoas seja honesto e não apenas um player, ele pega a onisciência dele, tranca e pergunta: de onde é que você está? E nesse momento, um Deus que é onisciente faz uma pergunta sincera. Ele pega a imortalidade inerente dele, coloca na geladeira e morre na cruz do Calvário. E nesse momento, um Deus imortal sinceramente morreu. Você entendeu? Ele tem tudo, mas ele pede: dá-me o seu coração. Um Deus que tem tudo, sente a sua falta. É assim que ele lida com os seres humanos. Então é nesse jogo que o Espírito Santo, então, insta com todos para se salvar, mesmo que num primeiro momento, em sua onisciência, ele sabe quem vai se salvar e vai se perder. Então ele sabia que Judas ia se perder, que alguém ia traí-lo. Mesmo assim, ele lutou até o final, porque quando ele desce a nossa esfera para que o relacionamento seja autêntico, ele se torna um de nós. Isso é amor. O amor de Deus pelas suas criaturas consistiu no fato em Deus se esvaziar da sua divindade para tornar possível o relacionamento.